noite. Declaro aberta a 110ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 109ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 2 dias do mês de julho de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou à primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 177, de 30 de junho de 2015, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Danilo Amâncio Alberto Costa, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei complementar número 015/2010, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Bueno Brandão para melhor estudo. Ofício número 016, de 19 de junho de 2015, do gabinete do deputado estadual Ulisses Gomes, informando que foi autorizado o pagamento da segunda parcela do convênio número 126100515/2015 para o município de Bueno Brandão no valor de R$ 133.095,33 para aquisição de transporte escolar. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 017/2015, que autoriza o Poder Executivo a distribuir prêmios gratuitamente por ocasião dos eventos Semana do Idoso e Encontro com as Famílias no âmbito do município de Bueno Brandão e da outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, justificaram seus votos favoráveis os vereadores José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva, Suelene Almeida e Cláudia Cristina de Lima e Sá. O vereador Antônio Marcos Martins justificou seu voto contrário. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 017/2015 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que comentou sobre a emenda parlamentar para aquisição de equipamentos para o Centro Cirúrgico do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O vereador Antônio Marcos Martins falou sobre a audiência pública realizada na cidade de Ouro Fino com o tema MG 290, sobre a retirada do projeto de lei complementar número 015/2010 e sobre o esgoto do Jardim Bela Vista. A vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá também comentou sobre a rodovia MG 290. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes,
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 2 dias do mês de julho de 2015. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Departamento de Ação Comunitária, Assessuras, Trabalho, curso gratuito. Melhorias na qualidade do atendimento. Inscrições, está aqui, levar documentos pessoais, né, local Avenida Bom Jesus, 161, prédio do Telecentro. Professor Warley Paiva. Início do curso, 21 de julho de 2015. Todas terça-feira, das 15 às 17 horas. Acompanhamento com a psicóloga Valdirene Matias. Vagas limitadas. Convite. Polícia Militar de Minas Gerais. Nossa profissão, sua vida. O comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Gilson Gonçalves dos Santos, e o capitão PM Emiliano Lages, comandante da 137ª Companhia da Polícia Militar de Ouro Fino, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e familiares para participarem da solenidade de formatura do Programa Educacional de Residências a Drogas, PROERD, ocasião em que estarão formando os alunos do 5º ano das escolas da rede municipal e estadual deste município. Data 13 de julho de 2015, segunda-feira. Horário 18 horas. Local Clube Montezino. Endereço Rua Rio de Janeiro, sem número. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Belo Horizonte, 1º de julho de 2015. Excelentíssimo senhor, vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Senhor presidente e demais vereadores, com a minha cordial saudação, tenho a honra de convidar Vossas Excelências para a solenidade de minha posse como presidente da Frente Parlamentar da Indústria Mineira da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ocasião em que será lançada a Agenda Legislativa Estadual 2015 da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMG. O evento será realizado no próximo dia 8 de julho, quarta-feira, às 19 horas, no auditório da FIEMG, na Avenida do Contorno, número 4.456, para funcionários, nesta capital, contando com sua ilustre presença, que será indispensável para o brilhantismo de nossa reunião. Antecipo agradecimento e sirvo-me do ensejo para renovar Vossa Excelência o meu elevado apreço e a minha estima. Atenciosamente, deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte, tem mais uma correspondência, né? Edital de convocação. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bueno Brandão, em Minas Gerais, Bandeiras Rua do Café, número 155, convoca todos os associados e associadas no gozo dos seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 13h30 no dia 19 de julho de 2015, no endereço Rua do Café 155, que irá tratar da seguinte ordem do dia. Primeiro, valor da contribuição social dos associados e associadas. Segundo, participação do sindicato num acordo de cooperação técnica firmando entre a CONTAGE e o INSS para o desconto da contribuição social dos aposentados e pensionistas rurais
em seus benefícios previdenciários. Terceiro, prestação de contas do exercício 2014. Quarto, outros assuntos de interesse do sindicato e associados. Ouro Brandão, 2 de julho de 2015. Presidenta interina, Aparecida Santana de Almeida. Passo a segunda parte da reunião. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 017/2015, que autoriza o Poder Executivo a distribuir prêmios gratuitamente por ocasião dos eventos Semana do Idoso e Encontro com as Famílias, no âmbito do município de Bueno Brandão e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 017/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 017/2015, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 017/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Tudo já explanado no primeiro turno, infelizmente não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 017/2015 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e um contrário. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 011/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Eu solicito que a primeira secretária leia, então, somente a mensagem. Município de Bueno Brandão, mensagem do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2016. Mensagem. Assunto: envia projeto de lei LDO do exercício 2016, serviço do gabinete do prefeito. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a essa egrécia casa o apenso projeto de lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2016, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2 da Constituição da República. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição da República e na Lei Complementar nº 101/2000, compreendendo: primeiro, as metas e prioridades da administração pública municipal; segundo, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual; terceiro, disposição sobre a política de pessoal e serviços extraordinários; quarto, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária municipal; quarto, equilíbrio entre a receita e despesa; sexto, critério e forma de limitação de empenho; sétimo, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; oitavo, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; nono, autorização para o município auxiliar no custeio de despesas atribuídas a outros entes da federação;
10º, parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. 9º, definição de critérios para início de novos projetos. 11º, definição de critérios para início de novos projetos. 12º, definição de despesas consideradas irrelevantes. 13º, incentivo à participação popular. 14º, disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são de extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2016 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance seus objetivos. Em cumprimento com o disposto do artigo 4º da Lei Complementar, números 101/2000, integram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo de metas e prioridades. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres gentis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. Né? Sejam todos bem-vindos. É um projeto de lei que precisa mais de um conhecimento técnico para apreciá-lo, né? Então, dessa maneira, a gente tem que louvar o serviço, o trabalho efetuado pelo condutor ou pelo contador desta casa, o senhor Valdir, né? Porque na análise na primeira vez, ele encontrou vários erros no projeto, né? Entrou em contato novamente com o contador da prefeitura, né, que foi o elaborador do mesmo, deste projeto, e esses erros foram consertados, foram retificados. Não é fácil analisar um projeto desta gama, né, deste porte, por ter muita informação técnica, né, resultado nominal, resultado primário, receita, despesa, metas, prioridades, né, ações de construções que estão no decorrer, outras que serão iniciadas, né, findar de algumas, início e findar de outras. Então precisa de bastante atenção e conhecimento. Então aqui tudo sob o parecer dele, né, tudo sob a tutela do mesmo, do senhor Valdir. Então ele fala aqui, ele comenta, né, que nesta segunda oportunidade o projeto está correto, traz tudo que é necessário para as diretrizes, né, do ano de 2016. Uma coisa importante que foi relatado sobre a questão de operação de crédito interna, por exemplo, que se trata de empréstimo, que mencionava para o ano de 2017 e 2018 valores, tinha valores empenhados, ou seja, a gente não deve interpretar, o que eu vou falar aqui não é uma interpretação para que se saia por aí distorcendo as palavras. 2017, 2018 pode ser esta mesma gestão novamente, né, reeleita ali em 2016, que estamos aí por um ano, bem dizer um ano, como pode ser outra gestão. Então, jamais a gestão atual pode colocar numa lei de diretrizes orçamentárias que uma nova gestão terá empréstimo. Não é cabível. Então, isso também foi corrigido. Isso foi averiguado pelo senhor Valdir. Então, o projeto, né, tudo que aparenta estar tudo correto, né? Então, agora a gente tem a obrigação da apreciação positiva,
em relação a ele, porque caso não seja votado, a gente não pode cumprir o recesso. Não que o recesso, na minha opinião, seja necessário. Eu vou sair um pouquinho, eu acho que o recesso no final do ano, tudo bem, né? Mas recesso no meio do ano, para a questão de administração pública, eu discordo, mas é uma opinião pessoal. Mas também são poucos dias. Então a gente tem a obrigação de votar para que isso já fique de acordo com a legislação vigente. Vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Benedito, boa noite. Funcionários também, né? Só complementando as palavras do vereador Marcos Martins, realmente temos que agradecer ao Valdir, né, pelos trabalhos que ele fez. E para observar que os demonstrativos, estavam errados, o 2, o 3, o 4, que foram corrigidos em valores exorbitantes. Quem tem o que veio primeiro e o segundo, pode notar as diferenças, né? Valores aí de milhões, né? Absurdos, valores absurdos. Então, né? E também, no projeto anterior, não tinha vindo os anexos das prioridades da administração municipal e também das dois anexos aqui não deram. Aí ele veio agora completo, né? Que dá para a gente ver aqui, inclusive aqui, ó, o que é a meta 1, a meta 2, a meta 3. Também temos aqui que dá para a gente perceber quais são as funções de cada meta, que não estavam no orçamento. Aí a gente vê aqui as obras em andamento, as obras que estão por vir, né? Que isso não estava no outro, né? Então aqui pelo menos agora podemos votar, vou votar a favor na apreciação, né? Meu voto é a favor, porque realmente foi corrigido e ele está dentro das normas estabelecidas. Foi difícil a gente, aqui o que eu disse das leis, demonstrativo das metas e prioridades da administração. O que é a meta 18? O que é a meta 25? Né? A meta 14, a meta 23, né? Então, estão todas classificadas da sua forma, igual não estava no anterior. Então, vai ser o meu voto, vai ser a favor, sim, do projeto, porque ele está correto. E principalmente pela análise do Valdir, que é a pessoa responsável, que é o técnico, nós temos que confiar no parecer dele também. Né? Me permite, então, uma parte. Outra coisa importante também que foi averiguado foi a questão do patrimônio. O patrimônio do município estava na cifra um pouco mais de 1 milhão. Né? O Benedito daqui, que é funcionário que trabalha na parte de obras, um município que tem o maquinário que a gente tem, se colocarmos aí 3, 4 máquinas, já dá mais de R$1 milhão. Né? Ou seja, era uma coisa absurda, estava totalmente equivocado o número de 1 milhão e mais alguns reais. Né? Depois teve a correção. Estava completamente errôneo. Então foi outro ponto também, né? 1 milhão. O que é a Câmara, assim, em relação à extensão de material, perto do que o Executivo Municipal? O nosso patrimônio se aproxima de R$1 milhão. Prédio, localização, materiais e outras situações a mais, né? Ou seja, estava completamente errado mesmo. Então também é um ponto que tem que ser referido, tem que ser mencionado. Né? Aqui, o José Raimundo de Castro está até com os números aqui. Para 2014, para ver, olha a diferença: 18 milhões 987 mil, 987 mil, perdão, R$493 e mais 86 centavos. Agora com a devida correção, anteriormente estava um pouco mais de 1 milhão, ou seja, uma defasagem de quase 17 milhões de reais. Então é um erro absurdo. Anteriormente, só para a gente já transformar em números, R$1.589.354 e mais 86 centavos. Então, olha a discrepância que havia. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 011/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim.
Vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim. Vereadora Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 011/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 021/2015. Indicação 021/2015. Excelentíssimo senhor presidente. A vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal as seguintes medidas: colocar mais lixeira entre o espaço da academia, ao ar livre e ou parquinho. Verificar a possibilidade do guarda noturno que faz a vigilância da garagem municipal fazer também a vigilância da academia ao ar livre. Colocar placa constando a penalidade para quem danificar, destruir bem público, conforme o artigo 163 do parágrafo 3 do Código de Postura, do Código Penal, Justificativa. Essa medida é de extrema importância porque, ao longo do tempo, observou-se a necessidade de se praticar atividade física, uma vez que as pessoas estão cada vez mais sedentárias e somente começam a praticar alguma atividade quando se deparam com um problema de saúde. A academia ao ar livre visa a melhoria da condição física, qualidade de vida, saúde e também proporciona momentos de lazer aos seus frequentadores. Os equipamentos da academia ao ar livre não têm peso e usam apenas a força do corpo para exercícios de musculação e alongamento. Trata-se de um sistema que se adapta ao usuário utilizando o peso do próprio corpo, criando resistência e gerando benefício personalizado, independente da idade, peso e sexo. Os equipamentos foram desenvolvidos para ambientes abertos com o objetivo de estimular o sistema nervoso central, além de fortalecer a musculatura, aumentar a capacidade cardiorrespiratória e a mobilidade das articulações, melhorando a flexibilidade e a coordenação motora. Por isso, é tão importante a segurança para evitar possíveis depreciações e a limpeza do local, tornando agradável de frequentar após um dia longo de trabalho. As placas, constando as penalidades, têm como objetivo inibir vândalos e de danificar os bens municipais. A academia ao ar livre proporciona, acima de tudo, a socialização de pessoas de diferentes etnias, idades, sexo e classes sociais. Sala das sessões da Câmara Municipal de Ouro Brandão, aos 2 dias do mês de julho de 2015. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Em votação em turno único, com a indicação número 021/2015, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 022/2015. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que providencie, junto ao setor competente, a contratação de um auxiliar de serviços gerais para a escola do bairro Ponte Nova. Justificativa. A escola do bairro Ponte Nova atende 135 alunos e possui amplo espaço físico, o que demanda maior número de servidores para a limpeza e manutenção. Sala das sessões da Câmara Municipal de Ouro Brandão,
aos 2 dias do mês de julho de 2015. Vereadora Sueli Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 022/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 017/2015, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 017/2015. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 017/2015. Senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. é só para efeito de elucidação, às vezes, porque eu tenho os meus motivos pertinentes para ter votado contrário a este projeto, não é isso? Então, vivemos uma democracia, a análise de cada um, perfeito, está tudo certo. É que às vezes a pessoa pensa, votei contrário, às vezes quem vai ver essa reunião via Facebook, vai ver, votou contrário na apreciação dos 2 turnos e depois não se manifesta em relação ao parecer de redação final. Mas a gente deve esclarecer, deixar bem claro que é o parecer da redação do projeto. É o parecer da redação. Votar contrário nos 2 turnos não significa que a gente deva também votar contrário no parecer da redação final, que é apenas uma questão de redação, não uma questão de legitimidade do processo, né, do projeto. Então, deixar bem claro essa questão, porque às vezes algumas pessoas podem até não entender essa situação. E já aproveitar o ensejo, gostaria que Vossa Senhoria cedesse a palavra antes do encerramento da reunião, por gentileza. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 017/2015, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Primeiro, eu quero mencionar sobre, conversando de início aqui, sobre a questão da Ponte Nova. Eu até tinha conversado com o vereador José Raimundo de Castro que a gente precisa tomar uma providência. Mas como eu estou com respostas para enviar para o Ministério Público, e eu tenho prazo para isso, o Ministério Público me cobrou uma resposta, eu tenho que, dentro do prazo definido, eu tenho que me manifestar. Então, infelizmente, por esta semana foi impossível. Mas, como foi mencionado no início, eu quero propor a todos um requerimento que Vossa Senhoria coloque a conhecimento do plenário para a gente convocar o responsável, o senhor Renan, para que ele preste esclarecimento já na próxima reunião sobre essa questão. Porque até então, e já foi muito debatido aqui, a questão que o senhor Luiz Antônio Ferrari, que até então era o dentista daquele local, daquele posto, ele prestava o serviço conforme era a demanda, conforme era a necessidade, conforme era a legislação. E isso posso comprovar, independente se ele é amigo meu ou não. Eu fui algumas vezes, tanto na escola, da escola da Ponte Nova, quanto ao Posto de Saúde, que são bem ao lado, ele lá estava. Todas as vezes que eu fui, lá estava. Então, eu tinha conhecimento disso,
não tive por outras situações como tomar a conversa, mas eu acho que agora, já que chegou, né, que já levantou o assunto, eu acho que seria importante, se todos acharem de acordo, eu faço o requerimento para a convocação do senhor Renan William, né, responsável pelo departamento, responsável maior pelo departamento de saúde de Bueno Brandão, né, e coloco o requerimento para a Vossa Senhoria colocar a apreciação de todos, né, e aí os demais apreciem da maneira mais democrática possível, certo? E só para encerrar, para mim não precisar novamente, eu queria mencionar sobre o projeto de nomeação das ruas, que passou por essa casa, todos votaram favorável, né? Todos teve votos favoráveis. Não foi feito assim, eu quis fazer. Teve solicitação, aliás, a solicitação da moradora estava anexa, né? E aí eu quero deixar aqui o meu manifesto. O senhor prefeito não sancionou a lei. Não sancionou. Ou seja, só um recado, o senhor prefeito, a partir do momento que o senhor não sanciona a lei, porque eu fui o projeto, o autor do projeto, mas quem solicitou foi a população do local, o senhor não está deixando de sancionar uma lei do vereador Antônio Marques Martins. Então, se o senhor está deixando de sancionar um projeto de lei, ou que se tornou uma lei, da própria população. Então, aqui, o vereador, o presidente da Câmara, pelo regimento, já que o Executivo Municipal não sancionou, mas também não mandou mensagem de veto, ou seja, quando não se manda mensagem de veto, ou seja, ele apenas não quis assinar, mas concordou. Interessante esse posicionamento. Não é verdade? Interessante. Mas tudo bem. Agradeço a Vossa Senhoria, né, por ter sancionado o referido projeto de lei, que já se tornou lei, está até aqui no saguão da Câmara, para apreciação de todos que queiram apreciá-lo. Então, né, para encerrar, eu solicito a Vossa Senhoria que coloque o requerimento para apreciação, tá, para a convocação já para a próxima reunião, que vai ser a última antes do nosso recesso no final de julho e início de agosto. Por gentileza, eu gostaria que todos aprovassem, para que ele venha apreciar esse requerimento, porque, querendo ou não, saúde, ainda mais quando a gente fala saúde particular, já é complicado, imagine saúde pública. Então, como o vereador tem direito pelo regimento, né? Em votação, em turno único, o requerimento oral do vereador Antônio Marcos Martins. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Então, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos.